Você já ouviu esta canção aqui? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. Talvez você não tenha só ouvido, como já tenha cantado essa canção, que na verdade é um clássico. E eu gostaria de falar um pouco sobre a história deste hino. Em 1968, na Europa, surge uma onda de protestos revolucionários que tomou conta de todo o continente. Então, os jovens, embalados pelas ideias marxistas e também da antiga escola de Frankfurt, começaram a pregar a respeito de uma revolução trabalhista, mas não era só uma revolução trabalhista, era uma revolução contra os ideais judaico-cristãos, era uma revolução contra a moralidade conservadora, era uma revolução a favor da liberação das drogas e também a favor da liberação sexual. Nesse mesmo momento, havia mais ou menos meio século, mais precisamente 68 anos, que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche havia falecido. Mas uma frase muito famosa de Nietzsche foi popularizada e as pessoas estavam aclamando esta frase, que é Deus está morto. Este ideal, com viés ateísta, materialista, humanista, refletiu e muito na música, no cinema, na ciência e na forma das pessoas verem o mundo. E isso não aconteceu só na Europa. Isso passou por todo o Ocidente. Aqui no Brasil, nessa época, em 1968, estava acontecendo a ditadura militar. Então, nessa mesma época, podemos perceber que muitas músicas que foram criadas nessa época tiveram uma forte influência desses ideais. E nós, quando buscamos as composições desta época, percebemos claramente esta influência, não só na música, no cinema também, na literatura, enfim. Nos Estados Unidos, nessa época de 1968, estava acontecendo a Guerra do Vietnã. Então, uma incerteza geopolítica havia tomado conta das pessoas ali dos Estados Unidos. E eles haviam mandado uma média de 500.000 de soldados para o combate, o que resultou aí na morte de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Então, nos Estados Unidos havia essa pouca esperança, essa incerteza geopolítica. E é nesse contexto, nessa incerteza geopolítica, nesse contexto de guerra, nesse contexto de revolução marxista e com a popularização da frase de Nietzsche, que Deus está morto, é que surge o casal Gloria e William Gaither, que já haviam escrito várias músicas, eles também cantavam, só que naquele momento, devido a esse contexto, eles estavam desmotivados, sem inspiração. E então eles escrevem essa música. Interessante que Gloria Gaither estava grávida. E surge essa preocupação no coração dela. E ela questiona com o marido: será que esta é uma época boa para se colocar uma criança no mundo? E Glória, quando pega o seu bebezinho no colo e olha para ele, ela compõe a segunda estrofe deste hino. Só que na tradução para o português, na adaptação, a segunda estrofe original não veio para nós, mas eu trouxe para vocês, eu gostaria de ler, que diz assim: quão doce é segurar um bebê recém-nascido e sentir o orgulho e a alegria que ele dá, mas maior ainda é a garantia da tranquilidade. Essa criança pode enfrentar dias incertos, porque Cristo vive. Veja só, enquanto a sociedade, aquelas pessoas estavam declarando uma mentira de que Deus estava morto, eis que surge essa canção, declarando uma verdade, que porque Cristo vive,
eu posso crer no amanhã. Então essa canção surge como uma resposta à sociedade daquela época, também como uma resposta ao contexto social, ao contexto político, ao contexto militar, ao contexto cultural. Eis que surge este hino que tem uma letra tão linda para combater uma mentira. Deus está vivo. E porque Cristo vive, eu e você, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está